Então, vamos falar um pouquinho a respeito de tolerância à falha. Quando a gente trabalha com um sistema distribuído, uma das principais motivações de se trabalhar com sistema distribuído é a tolerância à falha. Então, é a confiabilidade, é a disponibilidade, é a segurança, é a capacidade de manutenção. O que significa isso? O que é disponibilidade? É você estar, independente do que acontece lá, sempre vai estar disponível. Quer dizer, sempre ele está ali para você. Ah, e se a máquina pôr fogo na máquina? Ele continua funcionando. Por exemplo, o Google. Mesmo que um computador lá queimar, tem outros computadores que vão substituir aquele que queimou. É um cluster. Então, num caso de um cluster, por exemplo, tem várias máquinas, se o nó cai, outros nós assumem. E eles passam a sempre estar disponível. Isso é importante, por exemplo, hoje, nesse mundo virtual, num site de vendas, por exemplo. Você imaginou se Americanas ou qualquer outro desses sites ficasse presa a um único servidor e por algum motivo, com carga d'água, esse servidor morresse? Desse um pau, travou, queimou, roubaram, caiu um raio, queimou. E aí? Para de vender? Você imaginou, por exemplo, igual era antigamente, que o pessoal tinha um servidorzinho lá, normalmente era um servidorzinho meia boca que o cara utilizava para ser o servidor web, porque a internet estava começando, tinha pouca gente, então o cara criava um servidorzinho lá e colocava alguma coisa para vender. Aí está vendendo para caramba, seu faturamento lá é de milhões por dia. Aí essa máquina simplesmente cai. Só que para poder voltar, você tem que comprar outra máquina. Às vezes, na cidade que você está, não tem ninguém que tem uma máquina daquela. Aí você tem que comprar fora em São Paulo, mandar o cara mandar por Sedex, ou ir em São Paulo buscar a máquina. Aí tem que montar a máquina. Para o Matheus que monta a máquina e sabe como é que é o negócio para montar a máquina. Não é do dia para não é uma hora, às vezes demora um dia inteiro para montar uma máquina dessa, às vezes mais. Depois você tem que instalar todo o software, configurar tudo, criar todas aquelas políticas de acesso, instalar o site novamente para pôr tudo para rodar. Pronto, sua máquina aí ficou 2, 3 dias aí fora do ar. 2, 3 dias que você perdeu milhões em vendas. Então não dá, né? Então hoje eu tenho que ter disponibilidade. Faça chuva, faça sol, caiu a internet, caiu a energia. O que acontecer, essa máquina tem que estar rodando. Ah, mas não tem como, acabou a energia. Então ela tem um backup dela em outra cidade, em outro estado. Se esse daqui fica sem energia, o outro não. Se esse daqui que está sem provedor, o outro tem. Provedores diferentes, conexões diferentes, tudo para ter disponibilidade. Entenderam? Eu entendo na prática um pouco disso, professor. Quando o sistema nosso de venda online para um minutinho, é coisa de louco. A cobrança da diretoria é muito grande, porque é muito dinheiro que deixa de entrar mesmo, realmente. Exatamente, não pode parar. Então tem que ter algum termo ali. Então o sistema ele tem que ser confiável de alguma forma. Não só disponibilidade, ele tem que ter confiabilidade também. Como confiabilidade? Tem que ser confiável. Você gravou a informação, ela tem que estar lá. Não adianta eu pegar e gravar a informação, a hora que eu for buscar, cadê a informação? Oh, mas você não fez o pedido? Já viu o site que você faz o pedido, depois o cara fala, o cliente liga lá e fala, olha, eu fiz um pedido aí e não entregaram. Como não entregaram? Não tem nada aqui seu? Não pode. Então, o site tem que ter algum tipo de confiabilidade na informação. Por exemplo, backup, salvar em 2 HDs diferentes, ter replicação de dados. Ainda mais pega um ransomware, o cara vai lá e criptografa tudo, igual aconteceu com o último, já foi FreeBS, a JBS já teve isso, a Lojas Renner, o cara vai lá e criptografa os dados. Qual confiança que tem? E se esse cara que pegou lá, ele pegou o banco de dados e sabe o endereço de cada cliente, o número do cartão de crédito? Então tem que ter uma confiabilidade, tem que ter segurança. Tem muitas empresas que armazenam o número de cartão de crédito do cliente. Então, a hora que você entra lá com os dados para fazer o pagamento, tem lá os dados do cartão de crédito, tem gente que tem mania de gravar tudo aquilo lá. Aí grava todos aqueles dados do cartão. Aí um hacker lá consegue hackear por algum motivo o seu banco de dados e pega esses dados. Ele vai ter o nome do cliente, endereço do cliente, CEP do cliente,
data de nascimento, CPF, número do cartão de crédito. Pronto. Ele tem tudo que ele precisa. Ele pode fazer a compra onde quiser. Se o cara não ficar na dúvida se é o cliente ou não, pergunta: qual é o seu CPF? Você tem. Qual é o seu endereço? Você tem. Então o cara consegue fazer compras usando o seu cartão. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Vazaram várias vezes. A Apple já teve esse problema. A Apple, uma vez, entraram lá e roubaram uma carteira de cliente da Apple. O pessoal tinha todos os dados do cliente da Apple. E aí? E é Apple. É a empresa mais valiosa do mundo. E deu essa merda. Então, segurança é uma coisa que as empresas hoje estão preocupadas. Matheus colocou que isso acontece todo dia, sim. Capacidade de manutenção. Você pode dar manutenção sem ter que parar tudo. Você está lá com o seu servidor, seu serviço funcionando. Ah, eu preciso dar manutenção nessa máquina aqui, preciso formatar ela, preciso trocar o HD dela. Você pode parar, saber que você pode parar e não ter que fazer igual era antigamente. Ah, a gente só vai dar a manutenção na máquina de final de semana. Por quê? Porque durante a semana os caras estão usando. Ou a gente vai dar manutenção da meia-noite às 6. Aí o cara de madrugada, o cara tem que ir lá trabalhar, pegar o HD, arrancar um HD e colocar o outro no lugar. No servidor, testar, ver se ele está funcionando, liga todas as máquinas. Ah, tá tudo funcionando, beleza. Aí amanhã tá funcionando. Então o cara não dorme naquela noite. E no outro dia você tem que estar lá trabalhando novamente. Ou tem que fazer este final de semana, dependendo da empresa. Então, isso não é certo. Qual que é certo? O certo era ter uma outra máquina que fizesse a mesma coisa. Eu simplesmente desligava, fazia as manutenções necessárias e depois startava novamente e voltava o serviço funcionando normalmente. E durante todo esse período, uma outra máquina assumiria todo esse processamento. Esse que é a ideia. Isso é um sistema confiável. Entenderam? Professor, voltei, tá? Desculpa a demora. Ah, tá bom. Sem problema. Ah, então vamos lá. No sistema confiável, existe algum tipo de problemas que a gente pode acontecer. Um defeito, um erro e uma falha. E são três coisas totalmente diferentes uma da outra. Um defeito é quando ele não pode cumprir uma promessa. Então, ele fala que vai fazer tal coisa e não consegue, por algum motivo, fazer aquilo lá. Tudo bem? Cumpriu aquilo lá por N motivos. Por exemplo, a rede não está funcionando, ou uma coisa não esperada aconteceu, o cara apertou alguma tecla que mandou desligar ou cancelar alguma coisa. Por exemplo, o cara tá um defeito de impressão. O cara mandou alguma coisa para imprimir, alguém vai lá e clica no botão de cancelar. Qual que era a promessa? A impressão está pronta. Chegar lá, não está. Por algum defeito, a impressão não está pronta. Esses defeitos podem ser de vários tipos. Por exemplo, ela pode ser um erro. Então, é a parte do estado do sistema que pode levar a uma falha. Então, o que é um erro? Você esqueceu de programar lá que a impressora faltava papel. Você nem pensou nisso daí. Aí dá um erro. O que aconteceu? Falha de papel. E aí você não sabe como tratar isso daí. Então, alguma coisa, alguma programação, uma parte do programa, você esqueceu de fazer o tratamento. Então, ele provoca um erro, aparece uma mensagem de erro, muitas vezes em inglês na tela. Divi by zero, o papel não está lá, dá aquelas mensagens, pim, aparece aquelas telas no meio que o cara não sabe nem o que faz. Isso é um erro. E isso pode ser feito devido a uma falha. Falha é a coisa que causou o erro. Falha, por exemplo, falta de papel. Essa é a falha. Alguém esqueceu de colocar papel na impressora. Então, existe uma falha. Essa falha provoca um erro. Então, a falta de papel dá a mensagem na tela, porque o cara esqueceu de tratar isso daí. Aparece uma mensagem de erro na tela. E isso provoca um defeito, que é a não entrega da impressão. Entenderam?
Entendi, legal. Então, a construção do sistema confiável está relacionado a como que você vai controlar a falha, porque é ela que provoca o defeito. Ó, se você olhar aqui dentro, no slide anterior, para você ter o defeito, você tem que ter o erro. Então, tudo começa o quê? Com uma falha. Então, existe uma falha, ela provoca um erro e o erro dá o defeito. Então, se eu tratar todas as falhas, teoricamente não vai ter erro. Se não tem erro, não apresenta defeito. Então, qual que é a premissa, então, do sistema confiável? É o cara fazer o controle dessas falhas, não deixar que a falha aconteça. É prever as coisas acontecerem antes. Então, quer seja por programação, quer seja monitoramento, coloca um sensor para verificar se tem papel ou não na impressora. Tudo bem? Se o nível está baixo de tinta, se o nível está baixo, já dá um aviso para o cara, olha, está baixo, vai lá, compra mais tinta, coloca aqui que vai dar problema. Então, tudo isso daí são coisas que você tem que fazer. Então, um sistema, ele é confiável se ele tem uma tolerância à falha. Tudo bem? Ele consegue prover que é um serviço tolerante à falha. Mesmo que dê um pau, ele consegue prover o serviço. Tudo bem? Exemplo, o computador pifou. Queimou. Deu um raio, queimou o computador. Existem outros que estão fazendo a mesma coisa. Então, se essa máquina cair, o processamento é redirecionado para outra máquina. E ela termina de fazer as contas necessárias. Então, quer dizer, você não houve o defeito. Qual que é o defeito? Ficar sem fazer o cálculo. Ou você tem a página, ou você tem o site para fazer a compra. Quando o sistema de tolerância falha, mesmo que um computador queimou, a internet está ruim, caiu, faltou energia, a outra máquina assume. Bem, e como que você fez isso? Você fez um sistema tolerante a falhas. Então, você fez uma programação que preveu isso daí. Se por um acaso cair a energia, se por um acaso a máquina fizer tal coisa, se por um acaso tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. Então, você se programou para fazer isso. Isso é um sistema tolerante à falha. Entenderam? Sim, professor, entendi. Então, não é que a falha não vai acontecer. É que você se planejou para poder mitigar isso daí. Ter o mínimo possível de problemas para o usuário. Então, por exemplo, você tem 2 servidores replicados. Se um servidor cair, o outro servidor assume. Ah, mas para o usuário teve problema? Provavelmente ele vai ficar um pouquinho mais lenta a conexão. Por quê? Porque tudo que estava sendo processado nesse servidor vai para o outro. Então vai reduzir um pouco a velocidade. Então o site vai ficar um pouquinho mais lento. Mas ele vai continuar funcionando. Ele não vai deixar de entregar o que o usuário queria. Então, às vezes, você percebe isso aí. Você está fazendo compra num site de e-commerce e por um motivo aquele site hoje está lento. Tipo, época de Black Friday, época de Natal, ou uma promoção muito violenta, o site fica lento. Todo mundo querendo comprar ao mesmo tempo. É um exemplo disso daí. Entenderam? Sim, professor, eu entendi. Beleza. Então, falhas. Qual é o tipo de falhas que a gente viu que é a falha que acontece por causa dela que vai chegar nos defeitos? Então, quais são os tipos de falhas que tem? Existe basicamente 3 tipos de falhas, né? As falhas transientes, a intermitente e as permanentes. A pior praga que existe é a transiente. Por quê? Porque é aquela uma que você não sabe quando que vai acontecer, não é? Ela acontece de vez em quando, não sabe nem por que aconteceu, ela aparece, deu falha, aí de repente ela volta a funcionar. E você não sabe por que aconteceu isso. Exemplo, você está dentro de um carro, aí você está ouvindo música, de repente a música começa. Fala, nossa, estourou outro falante. Aí você vai ali e de repente liga o aparelho de som novamente e está funcionando. Aí você pode colocar som alto, nenhum defeito. E ele aparece quando ele quiser. Ah, quando que deu defeito? Você não sabe, não é quando você aumenta o volume ou troca de música, nada. Dá louco e de vez em quando aparece. Isso é uma falha transiente. Tudo bem? Aparece de vez em quando, que nem um fantasma. Aparece, pode depois desaparecer,
pode repetir, pode ser que nunca mais aconteça, aconteceu uma vez e depois nunca mais aconteceu, porque às vezes essa falha é uma condição de fatores. Se isso acontecer nessa determinada ordem, dá a falha. Caso contrário, não. Então pode ser que aquela falha apareça uma única vez na sua vida. Pode ser que nunca aconteça. Você vai fazer um monte de teste no seu sistema e às vezes nunca deu aquele pau. Porque você testou de várias formas diferentes. Às vezes uma determinada combinação de fatores externos provoca aquela falha. Aí aquela falha acontece, você não sabe por que está acontecendo. Ela pode ou não desaparecer sozinha. Aí você fica naquela, e aí, o que aconteceu? Voltou. E aí, como é que eu resolvo? Ninguém sabe. Ninguém sabe nem qual foi a falha, nem como resolver, nem nada. Isso é uma falha transiente. Entenderam? Acontece sempre. A falha transiente é uma praga, porque ninguém sabe nem o porquê aconteceu, quando vai acontecer de novo, e se estou livre dessa praga ou não. Então, isso é uma falha transiente. É aquele negócio, puta, olha, aconteceu isso, e aí? Aí a pessoa não sabe. O que eu faço? O que está acontecendo? Sabe aquele, o que? Beleza? Todo mundo perdido? É um transiente. Aí nunca mais acontece de novo. Pode ser que você vê uma vez na vida aquilo acontecer. Ó, reinicializou o computador. Você vai falar, mas por que reinicializou? Aí você vai lá, confere, tem energia, tinha tudo, estava tudo rodando, de repente ele reinicializou. Aí você fica uma semana monitorando o computador. Não acontece mais nada. Tudo funciona bonitinho. Nunca mais deu pau. Já viram isso? Geralmente técnico. Professor. A gente vê acontecendo sempre essas coisas, né? É coisa de louco. Outro pacote pirata. Aí é fácil. Pirataria tem, não tem atualização, fica dando um pau. Uma falha transiente é aquela que você não tem nenhum motivo por que está acontecendo. Aí, nesse caso seu, não é transiente, pode ser uma falha intermitente. Ela está acontecendo lá, você percebe que toda vez que você abre, dá um tempo, ela desliga. Então, se isso acontece sempre, você sabe que é uma falha. Olha, porque eu abri e é um software pirata, e depois de X minutos ele desliga. Então, isso é uma falha intermitente. Você já sabe que vai acontecer. Ela ocorre e desaparece por vontade própria. Tudo bem? Mas depois ela reaparece novamente. Então, fica acontecendo, tá? Não tem falha, tem falha. Não tem falha, não tem... Mas você já prevê que isso vai acontecer. Tudo bem? Então, isso é uma falha intermitente. Então, você sabe que está usando um software que não deveria e ele, por algum motivo, fecha sozinho. Então, você sabe, tem esse conhecimento. Agora, um transiente é aquele um que acontece que você nem pensava que podia acontecer. E aconteceu. Isso é uma falha transiente. Você não tem ideia, você não se previne para ela. Aí acontece, você sabe, aconteceu e você não sabe por que aconteceu, quando vai acontecer de novo. Se vai acontecer mais alguma vez algum dia, pode ser que você fique monitorando o resto da sua vida no determinado software e nunca mais dá falha. Você pode falar, estava no Word e ele fechou sozinho. Aí você abre o Word novamente, digita todo o texto, não dá pau. Digita 1000 textos, não dá pau nenhum. Então isso é uma falha transiente. Por que aconteceu? Não sei. Aí ele pode voltar a recuperar sozinho, pode não recuperar, você tem que resetar, e pode ser que nunca mais aconteça isso daí. Então, isso é um transiente. O intermitente, ele fica acontecendo, de tempos em tempos acontece, ou cada vez que eu abro o software, depois de tantos minutos acontece. Não sei por quê, mas acontece. Ele tem vontade própria, mas eu sei que ele vai dar pau. Alguma hora vai dar pau. Então, eu sei que está com algum tipo de problema. Então, é uma rede que tem alguma falha que de tempos em tempos ela acontece. E tem as falhas permanentes. É aquela que travou, deu pau, aconteceu, deu um pau. E só vai voltar quando você substituir o que está dando pau. Por exemplo, o cara vai lá e passa e quebra um cabo de rede. O caminhão passa na frente e não levou o seu cabo de fibra ótica embora. Pronto, qual que é a falha? Você está sem internet. E quando que ela vai voltar? Só se o cara trocar o cabo. Se o cara não trocar o cabo, enquanto o componente faltou
que é o cabo de rede, não for substituído, você vai ficar sem internet. Entenderam? Sim, senhor. Alguma dúvida até aqui? Não, não. Professor, VPN tem alguma coisa a ver com o sistema distribuído, de certa forma ou não? De certa forma, sim. Você pode usar para poder fazer a comunicação entre duas máquinas em redes remotas. Você quer que as duas máquinas aqui comuniquem como se fosse numa rede local. Só que elas estão longe Isso. uma da outra fisicamente. Você monta uma VPN no meio. É um canal de comunicação. E por que ele não é normal passando pela internet? Porque às vezes na sua rede local você vai passar informações privilegiadas, coisa que você não quer compartilhar com ninguém na internet. Então, a hora que vai sair, você criptografa, manda pela internet criptografado, chega do outro lado, descriptografa na sua rede local. Então, eu tenho duas redes aqui que são seguras, teoricamente. As pessoas que participam dela, eu confio, e eu passo para um ambiente não confiável que é a internet. Então, para evitar de um hacker capturar meu pacote e ler um valor de uma venda, um dado de um talão de cheque, uma senha, uma coisa parecida, você monta a VPN no meio para poder, a hora que vai sair da minha empresa, que é um ambiente não confiável, eu criptografo, mando pela internet, passando por um monte de gente que pode pegar esse pacote e não vai entender nada porque está criptografado, e quando chegar na minha filial, ele descriptografa e coloca dentro da minha rede. A Ele gente faz um utiliza turno. desse esquema, professor. Por isso que eu estava perguntando. Eu falei, então eu trabalho então, com sistema distribuído, de certa forma. De certa forma, sim. Se não necessariamente A você gente precisa estar faz isso em 3 distribuindo. lojas. Eu É, entendi a lógica. entendeu? Você cria um canal de comunicação disso daí. Então, como está em lojas distintas e você está usando a internet para comunicação entre elas, você tem que criar uma VPN. Entendeu? Show, show, entendi. Legal, valeu. Então, tipos de falha. Eu tenho falha por queda. Então, por exemplo, queda de energia, queda do link. Então, até aquele momento, ele estava funcionando maravilhosamente. Você tinha uma máquina, ela funcionava perfeitamente até que aconteceu uma queda. O computador pifou, HD queimou, acabou a energia, a internet caiu. Então, aconteceu alguma coisa que parou com que essa máquina funcionasse. Então, isso é uma queda. Então, uma coisa que a gente não está sujeito, energia. Estava funcionando, de repente, a energia acaba. Então, a máquina funcionava bonitinho, de repente a energia acabou, todo mundo ficou sem nada. Eu posso ter uma falha por omissão. Então, simplesmente uma máquina, às vezes, para de responder por algum motivo. Então, a máquina está lá, mas ela para, então ela foi omissa, né? Não responde, eu mando alguma coisa, ela não responde. Então, o servidor não consegue responder às conexões que estão chegando. Por exemplo, eu tenho um servidor e tem muita gente tentando acessar esse servidor. Aí é uma falha por omissão. Chega num ponto que ele não dá conta. Então, basicamente, isso acontece, por exemplo, subdimensionamento. Pego uma máquina, eu acho que essa máquina dá conta de 100 pessoas. Aí eu abro a minha loja, os preços estão bons, tem 1000 pessoas comprando ao mesmo tempo. Aí a máquina não aguenta e fica lenta e algumas pessoas falam, não está dando erro aqui no site. Então, isso é uma falha por omissão. Entendeu? Não dá conta do recado. Ou ele não consegue receber, não consegue enviar a mensagem, mas não está dando conta do recado. Eu posso ter falhas por temporização. Então, o tempo para enviar de um lado para o outro é tão grande que ele acontece uma falha. É o famoso timer out. Vocês devem ter visto esse tipo de erro. Vai acessar um site, aí demora, e de repente aparece aquela telinha do Google que tem um dinossauro para vocês ficarem fazendo um joguinho de ficar pulando com dinossauro, uns cactos. Alguém já viu isso daí? Já desliguei o cabo da internet para ficar jogando esse jogo, professor. Isso, aquilo lá é timer out. Então você vai acessar uma página web, ele tenta acessar. Depois de um tempo ele não conseguiu acessar, aí ele dá o erro, timer out, fora de tempo. Então ele esperou,
não recebeu a resposta, aí ele dá timer out. Então, erro de tempo, fora do intervalo. Então, eu combino, ó, eu espero até 60 segundos. Depois de 60 segundos, eu vou dar uma mensagem de erro para o cara que o site não existe. Ah, mas o site está lá, está funcionando. Pode ser que o servidor esteja em omissão. O servidor está sobrecarregado. Você está tentando acessar o site da Americanas, por exemplo. Está tendo uma promoção lá de Black Friday e todo mundo está tentando comprar ao mesmo tempo. Na hora que você entra, o computador não consegue responder seu pedido. E aí ele demora. Ele não recebeu nenhuma resposta, o seu browser vai dar um timer out. Ah, deu tempo, expirou o tempo e não conseguiu a resposta. Às vezes, se você mandar atualizar novamente, ele aparece a página web. Bem, então, isso é uma falha de temporização. Falha de resposta. Então, é quando manda uma resposta incorreta. Então, você, por exemplo, pede um CEP, envia um CEP para o cara e ele te manda o nome de um carro. Ou queria um endereço, queria não sei o quê. Aí ele manda um código de erro. Aí você não sabe o que faz com aquilo. Então, é uma resposta errada, uma falha que você previa que ele ia mandar uma coisa, ele te manda outra. Você queria ser uma resposta de um sensor. Sensor do carro vai a temperatura da água, vai de 0 a 100 graus Celsius. Depois de 100 graus ela está evaporando. Aí você coloca lá dentro, de repente ele marca lá 500 graus. Se é 500 graus, não tem mais água lá dentro, porque lá já derreteu até o ferro que está lá dentro. Então o sensor está mandando uma resposta errada. Então é uma falha de resposta. O sensor era preparado para ir de 0 a 100 graus e está dando 500. Está fora do padrão que ele deveria trabalhar. Entenderam? E por último, a falha arbitrária, que pode acontecer em qualquer hora, qualquer tipo de falha, aqueles pau que ninguém sabe o que está acontecendo. Isso aí chama-se falha arbitrária. Deu um pau que ela fala, nossa, meu, o que aconteceu? Não sei. Ou cada hora ele responde de uma maneira diferente. Então vamos supor que você está fazendo um software para um carro. Aí tem hora que ele manda a temperatura 40 graus, 50 graus, de repente 0 grau, de repente 120 graus, de repente 30 graus. Tá loucão. Tá mandando cada hora, manda uma resposta diferente. Isso daí é uma falha arbitrária. Ninguém sabe nem o que está acontecendo. Tem hora que ele está funcionando, tem hora que está mandando uns números loucos. Então tem algum pau aí no meio. Vou dar um exemplo para você de falha, dessas falhas arbitrárias aí que pode acontecer. Era tanto de falha arbitrária como é um exemplo também de uma falha transiente. Então, nesse caso, era uma falha transiente e arbitrária. Eu trabalhei uma época numa empresa e ela tinha uma filial na São Paulo. Aí, o que acontecia? Era um galpão gigante que eles foram aumentando, então tinha uma sala lá que ficavam os computadores. Beleza. Aí tinha um galpão do lado, que antes não tinha nada, uma outra empresa comprou, e era tudo fechado, você não sabia o que o cara fazia lá dentro. Aí, beleza, tudo funcionava bonitinho. Aí o cara instalou uns maquinários do outro lado da parede. Entendeu? Então, vamos supor, aqui está a minha empresa, aqui está a empresa do cara. Tem uma parede dividindo na letra. Aliás, tem duas paredes. É uma parede grossa, tem tijolo de um lado, tijolo do outro. Beleza. Do lado dele, ele encostou um maquinário que gerava um campo magnético gigantesco. Aí, quer dizer, ele ligava, às vezes, ao longo do dia, aquela máquina de vez em quando para poder fazer uma determinada operação dele. Então, ele ia lá e ligava a máquina. Aí eu fazia o que precisava e desligava. Pode ser que ele ia ligar uma vez por semana, uma vez por mês, ou duas vezes por semana, três vezes ao dia. Ninguém sabia. Conforme ele precisava, ele ligava essa máquina. Beleza. O que que tinha do lado de cada parede? Passava a rede de computadores da empresa. Passava cabo de cabo coaxial, né, coaxial, par trançado. Mas o par trançado ele é sensível a campo magnético. Então o que acontecia? Você ia lá e fazia todos os testes possíveis e imagináveis. Media os cabos, trocava os roteador, colocava roteador novo, configurava tudo, testava a rede. Tá funcionando? Tá top. Tudo passando os dados, tudo bonitinho.
deixava lá. Aí o cara ligava o equipamento dele. Do outro lado, na outra empresa. Você não ouvia, porque era outro galpão, tudo fechado. A hora que ele ligava, o campo magnético interferia no seu computador. Aí você começava a perder dados na sua rede. Aí a rede começava a dar pau, ninguém sabia por quê. Você mandava um e-mail, não chegava. Você tentava conectar, não aparecia, dava erro, não conectava na internet, nada funcionava. Aí, de repente, o cara desligava a máquina, voltava tudo a funcionar. Então, tinha um erro que era arbitrário, acontecia. Pode acontecer de manhã, pode acontecer depois de amanhã, pode nunca acontecer. Então, acontecia esporadicamente, lá que ninguém sabia quando, em que momento que ia acontecer. E, por cima, ele era transiente. Você nem sabia o porquê que estava acontecendo aquilo lá. Você conferia tudo e não sabia por que acontecia aquilo. Imagine para descobrir essa merda. Quanto tempo levou? Aí você saía, por exemplo, de Bauru e ia para São Paulo para poder ver o que estava acontecendo com a rede. E chegava lá, a rede estava funcionando. O cara já tinha desligado a máquina. Aí você testava tudo, ficava uma semana em São Paulo. A rede está redondinha, todo dia testando, equipamento monitorando a rede. Está funcionando? Tá. Aí você ia embora. De repente o cara ligava a máquina por uma hora. A rede inteira caía e ninguém sabia o porquê que estava caindo. Chegava lá, estava funcionando novamente. Você podia fazer o teste que você queria, que nada dava pau. Não é jóia isso daí? Nossa, professor. Eu acho que já aconteceu um caso parecido com o meu, né? Eu tive uma experiência assim, e foi onde a gente montou um esquema de CFTV para o monitoramento de câmeras, né? Uhum. E, professor, do nada, o nosso sistema de câmeras parava de funcionar. Não tinha uma explicação. A gente testou os equipamentos, trocou os equipamentos e parava de funcionar. A gente não sabia o que que era. E, assim, por obra do destino, depois de meses assim, parou, estabilizou e nunca mais aconteceu o problema. E ninguém sabe explicar até hoje. Falei para o equipamento era da Intelbras, no caso, né? Uhum. Perguntei, mandamos para eles, eles avaliou e nada. Perguntando ao pessoal da nossa rede, ninguém sabia explicar o porquê que caiu, sinal. Às vezes algum equipamento perto que alguém estava usando que fazia isso. Talvez, talvez. Entendeu? Aí com o tempo o cara foi lá e trocou de equipamento, não estava dando certo, ele trocou, resolve o problema. Para dar interferência. Ah, esse tipo de problema assim é tenso. É, esse é o pior que existe. Nossa, você fica louco, queima os neurônios, pensa em tudo quanto é coisa, faz 500 mil testes e não tem um erro. São os piores erros para você descobrir. Que nem esse daí. Como é que você vai descobrir que o cara tem um equipamento enorme que causa um campo magnético do outro lado da parede, de um galpão fechado que você não tem acesso e não faz barulho porque era um motor elétrico? Detalhe, verdade. Esse no meu caso aí também é um estacionamento aberto. Se for esse caso aí, vai entender. Então, mas às vezes o outro vizinho, por exemplo, pode ter um equipamento mal dimensionado ou com configuração errada, gerando interferência na sua rede. A rede é bem sensível, até de distância alta. Entendi. É complicado, entendi. É uma praga. A rede é uma complicada. Aí o que você pode fazer? Usar fibra ótica. Ela não tem interferência. Mas equipamento custa caro. Caro, caríssimo. Tudo coisinhas assim. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Sem dúvidas. Então, as falhas arbitrárias são as piores que acontecem. Por quê? Porque ninguém sabe o porquê acontece aquilo lá, quando aconteceu, e o cliente tem que ficar sempre preparado para o pior. Então, quando vai acontecer? Não sei. Pode ser que nunca aconteça. Por exemplo, o cara vai lá, quando a gente faz existe um plano de segurança, deve ser aula de segurança de rede, vocês devem ter feito esse plano de segurança de rede. Já fizeram? Ou da empresa? Alguém já teve essa aula? Desculpa, eu não escutei, professor. Vocês têm uma aula de segurança de redes. Já fiz. Vocês fizeram um plano de Fizemos com recuperação? o Zambão, né? Kanban. Eu fiz com o Adriano. Isso. Com o Adriano e outro com o Zambon. Beleza.
Vocês fizeram o plano de recuperação? Eu não me recordo agora, professor, para ser sincero, mas deve ter feito. A gente abordou bastante coisa. É um projeto, né, de segurança de rede, de segurança de TI, na verdade. A hora que você vai fazer, você vai colocar tudo com a sua rede, como é que funciona, todos os pontos falhos, como eu posso recuperar cada ponto, tudo que pode acontecer e se acontecer, o que eu tenho que fazer. É um manual que você tem que estar redigido e bem guardado. Por exemplo, se entrar um vírus, o que você tem que fazer? Ah, restaura o backup. É só restaurar o backup que já funciona? Como é que faz para restaurar o backup? Onde que está esse backup? Entendeu? Então, todos esses passo a passo fica nesse caderno anotado. É um manual de contingência. E ali você prevê tudo que pode acontecer. Inclusive coisas loucas, tipo incêndio, terremoto, raio, tudo mais. Aí você vai colocar nesse manual qual é a probabilidade disso acontecer. Se acontecer, qual é o prejuízo com a minha empresa e se você vai tratar ou não essa falha. Então você vai ter que ter todas as falhas possíveis e imagináveis, você vai ter nesse papel. E como tratar elas. Entenderam? Entendi. Por exemplo, falha para terremoto. Ah, custa um absurdo para tratar esse negócio. No prédio teria que ser contra terremoto, não sei o que lá. Então, beleza. Se acontecer, o prejuízo vai ser grande. Qual é a probabilidade? Praticamente zero na nossa região. Então, eu não vou tratar terremoto. Entenderam? Então, esse tipo de falha que pode acontecer e é arbitrário, pode ou não acontecer, e um dia acontecer, você tem que prevenir. Por exemplo, em São Paulo, na Marginal Tietê, tinha uma empresa da IBM, de informática, acho que era IBM, se não me engano. E ela tinha todos os projetos, na época, armazenados no subsolo de um prédio. Então, os projetos que ela desenvolvia para as empresas, ela tinha impressão e ficava tudo armazenado no subsolo. Até aí, beleza. Aí o prédio tinha bombas lá, porque em caso de enchente, as bombas acionavam automaticamente, tirava a água lá de dentro e ficava sempre sequinho. Então ela ficava bem guardada, ninguém tinha acesso, não batia a luz, não tinha problema nenhum. Então, ótimo lugar para guardar. Beleza. Só que o nível dele era baixo. Aí teve um ano que choveu pra caramba e por um acaso a água entrou lá dentro desse local e as bombas não deram conta ou não funcionaram direito e transbordou. E tinham vários projetos que eram bem antigos, coisas antigas que eles tinham feito para a prefeitura e para algumas empresas e que estavam registradas só nesse local, nesses arquivos ainda que não tinham sido digitalizados. E esses projetos eram feitos com nanquim, tinta. Aí, a hora que inundou, o que aconteceu com os projetos? Ficar debaixo d'água. Papel com tinta debaixo d'água. O que vocês acham que aconteceu? Papel com tinta debaixo d'água? Sei lá, Uma bolo. pintura, né, professor? Ficou lindo. Ninguém enxergava mais nada. Ficou um borrão. É um papel borrado. Então, eles perderam os projetos, pessoal. Tudo que não tinha backup eletrônico ficou perdido. Então, centrais que eles tinham montado, projeto de centrais, principalmente para governo, de telefonia, tudo, perdeu tudo. Tem noção do prejuízo? Se um dia precisa dar manutenção, pega lá o projeto. Cadê o projeto? Não tem projeto. Entenderam o perigo? Eu não tenho certeza se era IBM, mas acho que era IBM que fez isso daí. Mas era uma empresa grande, assim. Mas o fato aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu. Era lá liberando aquele. Tem o Tietê, o outro ali, acabei de falar o nome dele, acabei esquecendo. Rio Pinheiros? Pinheiros. Pinheiros. Era no Pinheiros. Então, Pinheiros transbordou e entrou lá. Mas eu não lembro exatamente se foi a IBM ou não que aconteceu isso. Faz tempo já. Mas foi uma das grandes aí. Algumas
das big, né, de tecnologia. Uma delas que se fudeu, literalmente. Todos entenderam isso daí? Sim, professor. Então, como que eu posso tentar me redimir isso daí? Eu posso ter redundância de informação, redundância de tempo e redundância física. Então, eu tenho uma cópia em algum lugar. Então, essa é a grande sacada. Eu tenho uma cópia e essa cópia está ativa. Então, se uma falhar, a outra cópia some. Então, é essa a ideia de você tentar fazer o mascaramento da falha. A falha acontece, mas o usuário não vê ela acontecer. Por quê? Porque existe uma redundância, existe um outro local que faz o mesmo serviço. Então, se acontece, o usuário utiliza o serviço de um outro local. Por exemplo, duas conexões de internet. Você tem dois links de internet. Um link de, sei lá, de 500 megas e um link de 100 megas com uma outra empresa. Se um dos links cair, o outro link assume. Ah, fica mais lento? Fica, mas fica funcional. É melhor do que você ficar sem nenhum. É melhor que às vezes você fala, ah, mas eu poderia com esse dinheiro comprar de 1 giga. Beleza, você tem 1 giga, só que se 1 giga aquela empresa cair, você fica sem nada. Então você tem que ter o link de backup. De preferência com uma outra empresa. Nunca faça link de backup, pessoal, com a mesma empresa ou mesmo grupo fornecedor. Exemplo. Eu sei lá, vamos imaginar, não sei se isso acontece. Imaginamos que a FIT compre o link da Vivo. Então, vamos supor que a Vivo é a fornecedora do link da TIM, da FIT. Aí você compra o link da FIT. Aí fala, vou fazer o backup e pego o da Vivo. Então, no final, você tem um link direto com a Vivo e tem a FIT com a Vivo. Mas o terminal dali em diante é o mesmo. Todo mundo está ligado à Vivo. Se a Vivo cai, você fica sem o link principal e sem o link de backup. Então, aí dá pau. Entenderam? Tem que dar ruim, né? E isso acontece bastante, viu? Então, você tem que ter provedor diferente. Provedor de conexão diferente. Aqui em Nins, o pessoal é louco para fazer isso daí. Pegar o mesmo link para todo mundo. Ah, é baratinho esse daqui. Todo mundo tem o mesmo fornecedor. Quando o fornecedor cai, a cidade inteira fica sem internet. Aí fica aquela maravilha, né? O que você está falando aqui de Buritão, falou que tem esse problema. Resiliência de processo. Então, uma coisa que eu posso fazer é trabalhar com um processo em outro local, em um local distribuído. Então, tem mais de um local para fazer o processamento. Então, vamos supor, eu tenho um programa, tem aqui, deixa eu pegar aqui, canetinha. Imaginemos o seguinte, que o meu programa está rodando nessa máquina aqui, ó. E ela pode ter uma cópia dela nessa outra. Porque se essa máquina cair, essa outra máquina assume, continua o processamento de onde parou. Então ela tem um backup do sistema. Então, num sistema distribuído, ele tem uma cópia daquele programa rodando em outro local. Ou está pronto para rodar em outro local. Entenderam? Se esse daqui parar de funcionar, o outro local assume, continua a partir dali e continua processando. Entenderam? Isso é uma resiliência de processo. Então, se um programa para, ele consegue continuar em outra máquina assume. Então, mesmo que um computador aqui morrer, o outro vai continuar. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter um sistema coordenador, que é o cluster, por exemplo. Eu tenho um nó primário e vários nós aqui, ó. Aí no nó, aqui tem o nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. Aí eu vou aqui, tem um programa que está rodando aqui no nó 1 e eu deixo uma cópia dele no nó 3. O nó 2 também está rodando aqui e eu deixo uma cópia dele aqui nessa outra máquina. Um exemplo. Aí está rodando. De repente esse nó cai. Nó 2 caiu.
o 4 assume. Ele continua a partir da onde ele parou. Então aqui eu falo, olha, ele parou na terceira linha, continua a partir da terceira. E ele continua a execução normalmente. O usuário vai perceber que houve uma queda? Não. Então isso é uma resiliência de processo. Entenderam? Entendido. Sim, professor, entendi. O Google trabalha assim, por exemplo. Então, mesmo que você cair lá, por algum motivo, queimar o Google, sei lá, alguma falha acontecer, outra máquina vai lá e vai assumir, outro membro do grupo vai assumir o lugar dele. Detecção de falha. Então, quando você tem que detectar uma falha, há essencialmente duas formas diferentes. Primeiro, os processos enviam ativamente aos outros uma mensagem. Você está vivo? Está vivo. Como é que você sabe que o computador caiu? Que um dos computadores se desconectou da rede? Um do jeito de tempos em tempos, você manda uma mensagem em broadcast na rede perguntando quem está vivo na rede? Aí todo mundo responde, eu. Aí você monta lá um mapa de quem está conectado. Daí a pouquinho você manda de novo. Deixa eu ver se a máquina está funcionando. Aí todo mundo responde. Então você pode fazer ou em broadcast para a rede inteira, bem? Ou para uma máquina específica. Ó, você está vivo ainda? De tempo em tempo você vai lá, você ainda está vivo. Você está vivo. Como se fosse um ping. Então de tempo em tempo vai mandar uma mensagem para verificar se a máquina ainda está ativa. Ou eu posso esperar passivamente pela entrada de mensagem de processo diferente. Ficar lá esperando passivamente para poder receber alguma coisa. Ou eu fico perguntando, você está vivo? Está vivo? Ou eu fico esperando para ver quem vai, uma hora, vai falar, olha, eu estou aqui, viu? Se precisar, estou aqui. Entenderam? Sim, Entendi, professor. professor. Normalmente a gente usa a primeira. Roda um programinha, coloca um coloca um temporizador, e de tempos em tempos a gente verifica se a máquina está presente ou não. É um Quem jeito, faz isso, talvez. professor? Quem é esse sistema que faz isso? Mas é Firewall, do de sistema. repente? Hã? É um sistema que vai ficar verificando, né, quem tá vivo e quem não tá. Firewall? O Firewall, por exemplo, ou o próprio Windows faz isso. O Windows, aquele ambiente de rede, de tempos em tempos, no ambiente de rede, ele dá uma mensagem de broadcast na rede para ver quem está vivo ainda na rede. Para ver se a Entendi. impressora está lá. O Windows mesmo faz isso constantemente. Ele tenta Entendi. detectar se uma máquina caiu ou não. Então, um exemplo. Comunicação confiável cliente-servidor. Em muitos casos, a tolerância à falha nos sistemas distribuídos se concentra em processos faltosos. Contudo, também precisamos considerar as falhas de comunicação. Então, não é só problema de programação, mas também de comunicação da rede. Então, na rede, ele pode ter o quê? Queda da rede. Então, por algum motivo, cortar o cabo. Omissão. O cara está muito sobrecarregado, o servidor não está respondendo. Temporização. Está demorando muito para o cara responder, está dando timer out. Falhas arbitrárias. Eu mando um dado, ele me responde outro, nada a ver. Tá louco, mandando uns números totalmente retardados. O que pode ser? O arquivo pode ter corrompido, por exemplo, sistema de arquivo. O HD corrompeu. A rede tem um motor do outro lado da parede gerando uma interferência do cão lá dentro. Aí o negócio capota, você não sabe nem por que está capotando. Bem? Então, isso daí eu também preciso me preocupar, não só com o processo, mas com a parte de rede também. E como que eu posso fazer, então? Se ocorrer uma falha, então a gente sempre trabalha assim, não vamos ocorrer uma falha. Mas uma vez que ocorreu a falha, existe a falha, então eu tenho que fazer o quê? Me recuperar para um estado seguro. Eu tenho que ir lá, aconteceu uma falha, eu tenho que recuperar. Meu sistema tem que voltar a funcionar. Eu não pode acontecer uma falha e ficar lá. Deu um problema, então agora não vou mais trabalhar. Não é assim. Um carro, se der uma falha num cilindro, você vai tentar jogar mais energia para os outros, mais combustível nos outros cilindros, tentar
eliminar de alguma forma um problema daquele ali, dar uma mensagem de alerta e continuar funcionando, entrar no modo de proteção, diminui a rotação do motor, mas continua funcionando. Então, todos os sistemas ele tem algum tipo de recuperação para um estado seguro. Essa recuperação pode ser retroativa ou dali para frente. Retroativo, o que ele é? Dar rollback, voltar ao estado anterior, restaurar tudo, tipo banco de dados. Se der pau, ele retorna a transação. Exemplo, você está sacando dinheiro no caixa eletrônico. De repente, cai a energia. Você não terminou ainda, ele não pode descontar da sua conta. Você não pegou o dinheiro, você estava sacando dinheiro no caixa eletrônico. Acabou a energia, o caixa desligou. Você já pegou o dinheiro? Não. Se você não pegou o dinheiro, então ele tem que cancelar toda a transação. Dá rollback. Não deu tempo dele ir lá e abrir e colocar o dinheiro para fora. Tudo bem? Então, isso é uma retroativa. Ou uma recuperação dali para frente. Então, se ele entrar no estado que não estava esperando, ele faz algumas tentativas para colocar em estado de pronto, o estado correto dali em diante. Então não estava funcionando, perde o que estava fazendo aí, cancela a venda e continua o sistema funcionando. Vai perder uma venda só, mas não fica travado. Entenderam? Sim, senhor, entendi. Então, ele consegue voltar ao que estava antes, o outro despreza o que estava acontecendo e toca daqui para frente. Ah, estava vindo tudo errado. Esquece e daqui em diante a gente faz certo. E isso é tocar para frente. Retroativa. Ah, deu um problema, eu tento consertar o que estava antes. Então, é os dois tipos de jeito que a gente pode estar tratando a falha. Até aqui alguma dúvida? Ah, professor, não. A explicação tá clara. Tá dando exemplo também, então tá tranquilo. Tranquilo. Então, é isso que eu queria passar nessa parte de falhas para vocês saberem como que é o tratamento. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, isso daí, geralmente, você tem uma documentação que você faz na parte de segurança. Então, em segurança de rede, você vai montar isso daí. Então, você vai lá e montar toda uma papelada falando quais são os possíveis problemas que podem acontecer, como que eu faço se esse problema acontecer, como que eu faço para me recuperar desse problema. Então, tudo isso daí faz parte desse jogo que a gente tem que pensar. Tudo bem? Então, Tudo bem. Ô, professor, oi, pode falar. eu tenho aqui uma tela de monitoramento da rede. Interessa Ou colocar interessa? Pode para compartilhar os aí. colegas, por favor? Sim, Eu pode sou compartilhar curioso, aí. pode colocar aí que eu tô aqui. Em cima da sua pergunta aí, eu... O sistema aqui é o Nagios que a gente usa. Ao Nágio. Aí aqui é um gráfico, né, das principais ligações. Vocês estão vendo a tela aí? Tô vendo. Estou. Isso eu nunca ouvi falar ainda. Então, aí ele está instalado como uma máquina virtual, né, no servidor, e ele fiscaliza tudo. Tudo que você pedir para fiscalizar, né? Então, ele está aqui nesse equipamento aqui. Aqui tem os dados, né, do equipamento e o serviço está ok. Se vocês prestarem atenção, tudo está esverdeado, né? Aí tem um que está avermelhado aqui, ó, que é esse ponto de acesso aqui, que ele fica lá no fundo do campus e ele está desligado. Então, como ninguém está usando lá na região, a gente deixa ele desligado. Então, aqui tem as informações dele. Tá? Então, ele faz as perguntas, né? Está vivo? Está vivo? Está funcionando? Só que ele faz isso ele faz pelos pings, né? Então, se eu pegar aqui deixa eu voltar aqui o menu lateral. Aqui eu tenho todos eles, entendeu? Aí aqui, por exemplo, esse AP1, ele está up. Aí a última checagem foi a 21.105, né, que foi agora há pouco. Está ligado há 2 dias, 7 horas, 43 minutos. E um ping ok, né, sem perda de pacote, com retorno de
com tempo de 68 milésimos, né? De segundos. Centésimos, se eu não me engano. Centésimo, milésimo, não sei. Então, tem todo o controle. E fora isso, está configurado também no nosso e-mail do suporte. A gente tem aqui, ó, todos eles que dão problema, vem uma mensagem no e-mail. Entendeu? Impressora professora está crítica, professora está ok. Então, por exemplo, eu estava aqui assistindo a aula e essa mensagem apareceu aqui para mim, que estava crítica. Tudo bem, eu estou fora do expediente. Mas aí ligaram de lá, da recepção, que o professor estava imprimindo um monte de páginas de impressão lá e a impressora enroscou. Aí queria saber como é que fazia para desenroscar, mas aí um outro professor foi lá e desenroscou. Aí eu só pedi para assim, ó, faz o seguinte, desliga e liga ela para ver se por acaso não é alguma falha no sensor, né? Porque às vezes fechou, mas não concluiu que desligou, que retirou todo o papel. Mas não era, a impressora é nova, aí ele mostrou aqui que estava crítica, ela foi desligada, depois ok. Então, para cada falha que acontece, vem um e-mail do Nagios, né, que está configurado, para que nós possamos, sei lá, entrar com alguma providência, né? E aqui tem todos os equipamentos mais importantes lá que a gente controla, os servidores, os links de internet, como o professor falou, os telefones que são IPs, os switches, tem tudo aqui. É um programinha que gerencia tudo isso. Muito interessante. Cara, gostei demais. Assim, isso é uma coisa que a gente está procurando implementar lá no mercado, inclusive. A gente já havia comentado que às vezes para algum dispositivo e a gente não sabe que parou. E os usuários informam, né? Eles simplesmente ignoram. A gente queria estar estudando uma possibilidade de colocar um software desse, eu não sei se é gratuito também, né? Esse é gratuito. Legal, legal. Que, por exemplo, mandasse um e-mail, né? Avisando, olha, então o item parou. Dá uma olhada lá. Você gasta um tempão fazendo essa configuração, né? Porque isso aí dá um trabalhão, mas compensa. Eu vou levar para frente isso aí, vou comentar até em reunião lá na empresa. É isso aí, professor. Só para ilustrar um pouco. Ótimo, muito obrigado. Foi muito útil mesmo. O pessoal vê uma coisa bem prática, né? O Nagios funcionando. E é exatamente para isso. Ele é um sistema de monitoramento. Então, ele fica monitorando a sua rede, verificando quem está funcionando, quem não está. Quando acontece algum problema, ele avisa um e-mail, algum tipo de mensagem, e fica um e-mail vinculado, né? E todo mundo que está naquilo lá, pode ser um grupo de pessoas, recebe um e-mail avisando que uma máquina tal está com problema. Então, você não precisa passar o dia inteiro olhando. Então, o cara fica o dia inteiro olhando para você, que é o Nagios. Fica o dia inteiro mandando, você está vivo, você está vivo. Até que alguém fala, não estou vivo. Aí ele avisa, fala, deixa eu avisar o Renato que ele morreu. É isso, é o Nagios. Professor, para nós vai servir muito, professor, você não tem noção. É um serviço do Linux que já vem pronto. Você pode instalar no Windows também, mas ele já vem pronto lá. É bem legal isso daí. Servidor Nagios. Acho que vocês aprendem a fazer ele em segurança de redes. Normalmente em segurança de redes vocês veem fiz um pro Cisco, na verdade, lá, aquele software do Cisco. Fiz um esquema desse aí que monitorava tudo. Não era nem de segurança, na verdade. Era um esquema de rede. Na administração de rede, nós tivemos essa parte do monitoramento, né? Com o Adriano, semestre retrasado. E aí entra esse conceito total aí, né? Porque você vai administrar a rede, você tem que ter as ferramentas para poder te ajudar, né? Porque só no olhômetro não vai, não. Não, é complicado. Eu vou mostrar para vocês aqui um plano de recuperação, um projeto. Isso aqui não é a minha aula, eu só vou para vocês terem uma noção, que é um exemplo só de um projeto de segurança de redes. Então, esse daí é o plano de contingência que vocês devem ter a sua empresa. Então, deixa eu aumentar aqui. E compartilhar. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como que é o plano de contingência de uma empresa. Então, ela tem lá, ela vai lá, ela tem as configurações, estão todas as configurações da sua empresa
Elas estão tudo registradas nesse papel. Então ele fala a rede, um gráfico de ocorrência, quantas vezes aconteceu, por exemplo, aqui, que tipo de pacote na rede estava acontecendo. Por exemplo, olha, maior parte da rede, em quantidade de ocorrência, era de ping. Então o cara ficava um monte de ping contando na rede. Então tem que ter alguma coisa que eu vou monitorar e fazer alguma coisa para resolver esse problema de ping. Não posso deixar ping ocorrendo na minha rede constantemente. Então, eles vão detectar os problemas que estão acontecendo. Tem lá toda a configuração de como que a rede está montada. Tudo bem? A ligação. As portas que estão sendo utilizadas. Quem está usando em cada servidor. Cada serviço que está lá dentro. Onde que estão as portas instaladas. Então, esse primeiro servidor, ele está com esse serviço só. Bem? Os outros serviços não estão instalados nesse servidor. Entenderam? Então, não tem outro servidor que esteja instalado. Então, só no servidor proxy que está instalado e no Firewall. Por exemplo, no Think Server não tem DNS, não tem FTP. Ele não vai ter nada disso daí. Então, é um exemplo. Mas ele tem o RDP, que é acesso remoto. Então, por quê? Porque ele é um Team Client. E assim por diante. Então, eles vão analisar tudo isso daí, as ocorrências por dia da semana, por período, tudo para poder monitorar, e depois tem os itens aqui, o que fazer para cada caso. Tudo bem? Então, o que fazer? Compre antivírus. Por que isso? Porque existe software sem licença. Quem vai fazer isso? O departamento de TI. Como será feito? Eu vou fazer um bitmap para poder ver qual é o melhor software de antivírus que existe no mercado. Então, toda essa documentação, ela existe, ó. E ela é gigantesca, as empresas constroem tudo isso daqui. Se você for olhar, ó, isso daqui que era pequenininho, tem quase 100 páginas. E era de uma empresa. Que era a implementação da ferramenta técnica de segurança de informação. Legal. Tá tudo documentado, então. Fica tudo documentado. Isso daqui, toda empresa tinha que ter isso daqui. Porque quando tem uma falha, você tem um documento que fala o que você tem que fazer. Aconteceu a Exato. falha, pode acontecer? Pode. E aí, quando acontecer, como é que eu faço para recuperar? É um manualzinho. Ó, você vai lá na sala tal, tem 5 CDs. Desse CD você vai pôr lá dentro, vai executar o programa tal, aí vai colocar essas configurações. Depois vai poder fazer isso. Tem que fazer o passo a passo para o cara conseguir recuperar. Por quê? Porque amanhã ou depois você está na praia. Você já imaginou? Você está na praia, você está sem celular, descarregou sua bateria, está lá na praia curtindo, de repente dá um pau. Como é que o cara recupera? Como é que o cara faz as coisas? Ele fala, nossa, se o Renato tivesse aqui, ó, puta, ele sabia fazer isso. Aí você não tá lá, aí o cara fica te ligando. A hora que você voltar ao seu celular, tem lá 500 ligações não atendidas. Por que aconteceu isso? Porque o cara precisava, estava desesperado, ninguém sabia como que fazia para poder solucionar o problema. Então, você não pode ser o mestre dos magos, ser o cara indispensável. Porque senão tudo que acontece vai cair nas suas costas. Então tem que ter um manual do que ele tem que fazer. Entenderam? Aí existem dois manuais, o básico e o avançado. O básico, igual ao da impressora. Olha, se a impressora der problema, o que tem que fazer? Erro número tal, o papel está atolado. Porque às vezes dá mensagem em inglês, o cara não sabe o que fazer. Olha, abra aqui, puxa o papel fora. Se der a mensagem falta de papel, ó, abre aqui essa gaveta e põe o papel lá dentro. Então, às vezes dá uma mensagem, um código de erro, e o cara não sabe o que é. Então, tem um manualzinho que fica pregado em cima da impressora, com os possíveis erros. Então, deu o erro, o cara vai lá naquele manualzinho, vê o número do erro e sabe como é que arruma. Pronto. Esse é o primário. E depois tem o avançado, que é o pessoal de TI, que ele armazena lá. Como que faz para configurar a impressora? Se amanhã ou depois der pau, eu arranco essa impressora e coloco outra no lugar. Como é que eu faço para configurar ela para ela voltar a funcionar normalmente? Tem que entrar aqui, entrar nesse menuzinho, colocar essa informação, depois colocar o número IP aqui, colocar qual é a porta. Então, qual é a porta que eu ponho? Qual é o número IP que eu ponho? Entenderam? Entendi. Hoje a gente não tem um documento desse Word, né, em PDF, salvo como PDF. A gente tem uma planilhinha lá, professor. Uma planilha, planilha não, né? Uma planilha bem elaborada, inclusive. Que aí a gente vai trocando, tipo, fez alguma modificação, já troca ali na hora, né?
e somente a gente tem acesso. Tudo bem. Pode Já ser. serve Mas também, né? Serviria. já ajuda. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, você consulta essa planilha. Deixa ela Exatamente. disponibilizada na web, qualquer um tem acesso do grupo. Então, fiz uma mudança. Olha, esse IP aqui estava dando pau, eu troquei de IP. Você vai lá e já troca na planilha. É um exemplo, mas essa documentação tem que ter, principalmente de como recuperar as coisas. Por quê? Porque na hora que dá pau, todo mundo está de cabeça cheia, todo mundo está preocupado. Então tem que ter um manual de como fazer as coisas. Porque na hora do desespero, o cara não sabe nem o que ele faz primeiro. Então, quando você faz esse manual, você fez o manual com a cabeça fresca, sem tal problema acontecendo. Entendeu? Você teve tempo para poder fazer as coisas. Você teve tempo para poder falar, não, ó, tem que fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso primeiro. Você discutir e chegar a uma solução. Com tempo. Então, na hora do desespero, que o cara não tem tempo para pensar, é só ler o sequencial ali dentro. Ficou claro? Sim, sim. Alguma dúvida? Nenhuma? Não, E aí, professor, da minha pessoal? parte foi bem produtiva. Não tenho Entendeu dúvidas. bastante? Sim, sim. Conhecimento, viu o sistema aí também do José Mariano, que inclusive vou levar para frente de verdade. E seus casos aí, né, professor? Você já dá o exemplo logo em seguida, então já fica mais claro as explicações. Tranquilo. Aham. Tranquilo? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Continuamos na sexta-feira. Jéssica vai apresentar. Não é para esquecer, hein, Jéssica? José Mariano, obrigado pela ajuda aí, por ter mostrado o Nagios funcionando aí. Nada, professor. Uma ótima semana para vocês. Até sexta, se Deus quiser. Falou, boa noite E para todos. obrigado. Boa noite. E aqueles que quiserem colaborar, pode ir para o laboratório lá com ideias, pode mandar. Tá joia. Boa noite, Gmail. professor. Até a próxima aula. Obrigado. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.